Olá, eu estou colocando aqui mais esse vídeo no YouTube para dar continuidade às minhas reflexões, à minha conversa com vocês e dar continuidade ao entendimento do que é viver bem e do que é ser cristão e ser intelectual. Na verdade, hoje é muito cômodo, é muito conveniente para os inimigos do Evangelho afirmar o poder que hoje alguns segmentos do movimento histórico dito cristianismo conseguiu adquirir, conseguiu apoderar-se, ao afirmar, por exemplo, que a igreja é poderosa, ao afirmar, por exemplo, que a igreja determina quem fica e quem sai do poder. Mas uma coisa que de propósito não é afirmado é que tais condutas, o poder de mando, o poder de veto, nunca foi característica real da verdadeira Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo sempre esteve marginal aos movimentos, aos grandes movimentos históricos. A Igreja cristã, por exemplo, não pode se confundir, mesmo que os inimigos do Senhor assim tentassem e tentem e assim o fizessem, com o surgimento da oficialização da religião do Império Romano, como sendo o cristianismo, por Constantino. Na verdade, quando isso aconteceu, houve uma migração do comportamento politeísta da cultura greco-romana para o que passaria a ser chamado de cristianismo. Os padroeiros e os deuses de cada nicho sociológico e de cada circunstância histórico-social que abarcava a realidade humana, passou agora a ter um viés, por assim dizer, cristão. Isso é largamente falado, vemos isso largamente na internet e na literatura. Mas a igreja verdadeira sempre esteve à parte, sempre esteve fora desse ciclo, desta dinâmica política que se intitulava igreja. Na verdade, isso nunca foi a verdadeira igreja. A igreja de Cristo, ela é pautada pelo amor, por vencer as batalhas, não pela espada e atualmente pelas armas de fogo, mas de joelhos no chão e pela oração. O apóstolo Paulo nos afirma que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso que habita as regiões celestes, que se encontra em Efésios capítulo 6. No capítulo 10 da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, fala que a nossa luta, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de sofismas e de todo entendimento que se levante contra o conhecimento de Cristo. Logo, o apóstolo Paulo, em momento algum, ainda que alguns pseudo-historiadores e mal-intencionados filósofos afirmem o contrário, ele nunca sugeriu a guerra. Ele nunca endossou a batalha, o derramamento de sangue de quem quer que seja, ainda que dos inimigos. Seguindo o mesmo exemplo de Cristo que na cruz, sendo crucificado, sendo assassinado injustamente, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Todos os apóstolos fizeram o mesmo. Estevão, ao ser apedrejado, pedia a Deus por aqueles que o apedrejavam: Pai, não lhes impute este pecado, e morreu. A verdadeira igreja nunca derramou sangue, pelo contrário, cumpre-se sobre a verdadeira igreja o que o Senhor Jesus prometeu: matarão alguns de vós por causa do meu nome, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. E é conveniente também nesse momento a comunidade científica fazer vistas grossas ou fingir que eles não existiram, ou fazer uma dicotomia, como se isso fosse possível, entre autores filósofos, cientistas e sua fé.
como se no momento em que eles dobravam seus joelhos para invocar misericórdia e pedir inspiração a Deus para terem as descobertas que tiveram, como, por exemplo, Charles Babbage na computação, como o grande Isaac Newton com a matemática e com a física, eles neste momento fossem loucos. Mas não é também uma situação interessante de se afirmar, porque se questionar por este viés, e eles então eram loucos, perguntar-se então qual é o problema de ser louco. Se a loucura ela é festejada nos centros acadêmicos e nas literaturas ao redor do mundo. Não, não é loucura. Essas pessoas, eu citei apenas 2 nomes de um número enorme, de um número centenário, multimilenar, de homens e mulheres que tiveram a sua pena no pergaminho da ciência sob a inspiração de Deus e até hoje dão grandes contribuições à sociedade. Com essa minha fala, eu quero dizer que sempre que eu leio ou vejo uma pessoa se levantando contra o cristianismo e dizendo impropérios e blasfemando contra Deus, estou diante de um ignorante que tem na internet o espaço perfeito para vomitar fezes a torto e direito e não ter o embate face a face que o desmascararia e o emudeceria. Ou então os mais loucos partiriam mesmo para a agressão física. Pensar e orar, esse é o meu conceito. E eu convido você a fazer uma reflexão sobre essas coisas. Se você quiser comentar, fique à vontade. Você está inteiramente apto para dizer que concorda e que não concorda e por quê. E aí nós poderemos te responder depois. Deus abençoe a todos, que você possa pensar e orar e que você possa ver em Deus a possibilidade de encontrar a real felicidade. Sorte e paz a todos. Deus abençoe a todos.